Para mim é uma grande satisfação poder falar um pouquinho sobre a trajetória acadêmica do meu amigo João César de Castro Rocha. Nós nos conhecemos há pelo menos umas boas décadas, 2 ou 3, se não me engano, e o meu conhecimento com o João foi inicialmente quando ele se tornou aluno do programa de pós-graduação em Letras da UERJ, que na ocasião em que ele foi admitido ainda era um programa novo e que buscava a sua consolidação, a sua identificação, a sua identidade própria. E o João, na condição de aluno, sempre foi um estudante muito engajado no programa, sempre muito cheio de iniciativas, no sentido de promover encontros, trazer professores do exterior, especialistas nas linhas de pesquisa em que nós trabalhávamos. Enfim, foi um estudante muito importante, até no processo de consolidação do nosso programa. Ele vinha da História, tinha se graduado em História na UERJ, mas depois resolveu se passar para as letras, né? Fazer uma carreira acadêmica no âmbito de letras, especialmente no âmbito de literatura comparada, em que ele obteve o doutorado no nosso programa. Muito pouco tempo depois, ele faria um concurso para a UERJ, para a disciplina justamente de literatura comparada, e tendo sido admitido, como era esperado por todos nós, os professores do programa, desde então nós nos tornamos colegas, e eu venho acompanhando e ao mesmo tempo trabalhando em conjunto com o João César em várias atividades na nossa vida acadêmica na UERJ, tanto no campo propriamente intelectual, né, na produção de trabalhos frequentemente em colaboração direta ou indireta, e também no campo administrativo, no campo da política acadêmica. Tem sido sempre uma parceria para mim muito importante, muito produtiva, a minha proximidade com o João César. Livros, nós sabemos quantos ele vem produzindo e publicando, sempre todos muito agudos em termos assim, tanto de conteúdo quanto de expressão, e não somente no campo da literatura, né? Nós sabemos que o trabalho do João tem assim uma extensão às humanidades em geral, questões de ordem cultural, de ordem política, em que ele vem trabalhando também sempre com uma contribuição muito fértil, muito interessante para as humanidades em geral. Basta que a gente lembre de um livro recente publicado por ele, que é o Guerra Cultural e Retórica do Ódio, em que ele, com o seu lastro, né, de professor de ciências humanas, de professor de literatura comparada, faz uma reflexão sobre os discursos que hoje, né, de certo modo, limitam, ou melhor, limitam não é uma boa palavra, mas enfim, circulam na nossa vida, na nossa reflexão de brasileiros. Então é um trabalho recente, se não me engano, a última publicação em livro do João, e que nos põe frente a frente com essa linguagem, esses discursos, né, que hoje circulam no Brasil e que tornam a nossa vida política um campo assim bastante degradado, eu diria, né? E o trabalho do João nesse sentido foi brilhante, tem sido brilhante, porque não se trata de opiniões, não se trata de simplesmente declarações de princípios, mas de uma análise, de um corpo a corpo com esses discursos, né? Que com uma aplicação lógica admirável desmonta e expõe os mecanismos, né, com que se tem construído isso que ele chamou de retórica do ódio com toda a propriedade.